Olá, pessoas! Bom dia! Bem-vindos ao Clube dos Felizes. Bom dia! Bom, voltando ao nosso papo, a ideia de falarmos sobre carinho, sobre disciplina, e eu comentei agora há pouco com vocês, quem pediu para falar um pouquinho de trabalho em família, nós vamos chegar lá, tá? Carinho com disciplina. Onde é que começa o carinho? Onde é que começa o carinho? Em casa. Aonde é que nós recebemos, nós precisamos receber? Bem-vindo, Rogério. Bem-vindo, Henrique. Vamos lá. Onde é que começa o carinho? Em casa. Onde é que nós precisamos receber disciplina? Em casa. Tudo começa na família. Então, por isso que eu digo que nós vamos chegar na coisa do trabalho em família. Gente, disciplina, não dá para viver sem disciplina. Quando nós nascemos, isso eu aprendi com a minha mentora lá atrás. Quando nós nascemos, nós recebemos carinho de mãe, colo de mãe, todo aquele aconchego, toda aquela coisa. Aí nós começamos a se desenvolver como pessoa e começamos a ter alguma estrutura física, aprendemos a falar e nós já nos achamos. Ou seja, já começamos a nos achar que somos a melhor bolacha do pacote. Já começamos a nos achar, entendendo que tudo à volta, além da nossa mãe, tudo à volta está à nossa disposição e que nós somos o rei de Roma, tipo assim, tudo nosso, né? Então, é nessa hora, e realmente as pessoas fazem isso quando nós nascemos. Começa a dar para nós a impressão que nós somos a figura máxima do ambiente. Isso faz com que a gente já vá polir a nossa vaidade que já nasce dentro de nós, o ego, aquela coisa da prepotência, blá, blá, blá. Nessa hora, é hora de entrar a disciplina, porque o carinho é de mãe, o carinho você vai ter, as pessoas se aproximam de uma criança e todo mundo, bibilu, brincadeira, sorriso, todo mundo dá um carinho. Então, a mãe então nem se fala, mas não tem ninguém que goste de nós ou que goste de você mais do que a sua mãe. Esta pessoa que mais te dá carinho, geralmente é quem mais te dá carinho, é quem mais é apaixonada por você, é a sua mãe. Então é desta pessoa que tem que partir uma coisa que você tem que entender e levar para a vida toda, a disciplina. Então, em casa eu tenho esse modelo. Eu fui educado assim pela minha mentora, pela minha primeira e maior mentora, que foi a minha mãe, pela minha coach. Eu fui educado dessa forma. Ela me tratava com todo o carinho do mundo, mas tinha muito disciplina. Grande Rogério. Bem-vindo, Rogério. Um abraço. E falando de carinho com disciplina, a mamãe me ensinou isso lá atrás. Ela me tratava como se eu fosse de cristal. Gente, eu ainda tenho a particularidade, aquela coisa de ter nascido com a moleira aberta. Minha moleira só fechou com 7 anos. Então, essa deficiência que eu tinha na caixa fazia com que eu fosse tratado com um jeitinho especial, porque eu não podia chorar forte, eu não podia cair, eu não podia baixar a cabeça. Então, você imagine a quantidade de carinho que eu recebi da minha família. Mas nem por isso mamãe e meus irmãos mais velhos deixavam de implantar ou de impor a disciplina. Cara, para mim isso foi um presente. Se eu tivesse só carinho, eu já sou um cara mimado, eu já dou um trabalho enorme para minha família, porque eu nasci mimado, fui criado com mimo. Agora, você imagine que lixo que eu seria se eu não tivesse recebido disciplina. Só mimo não dá. Eu sou apaixonado por eles, pela minha família toda, partindo da minha mentora, que é a minha mãe. E eu recebia disciplina militar. Gente, disciplina militar. Olha, é carinho, é beijinho, é carinho, é colinho. Então, mas isso aqui tem que fazer, tá? Você não pode responder dessa forma. Isso você pode, isso você não pode. Isso está autorizado, isso não está autorizado. Isso você sabe, isso não é para fazer agora. Isso você vai ter que aprender. E assim eu vim tocando a minha vida. O tempo foi passando e a gente não pode perder essa referência. Eu fui para o mercado, para o profissionalismo, e eu continuei exercendo as mesmas, eu chamo de bons hábitos.
aprendidos lá atrás, que para mim acabou virando uma cultura e hoje para mim é um jargão. Juliana, Guilherme, Elton, sejam bem-vindos. Para mim hoje um jargão necessário. Cara, e eu passo isso para as pessoas, começando dentro da minha casa. Meus filhos, eu sou apaixonado pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus netos. Mas, cara, o que eu passei para os meus filhos, eles estão passando para os filhos deles. Carinho de mãe e disciplina militar. Disciplina tem que ter. As pessoas, criança, por mais que ela te ame, que você as ame, ela não tem ainda vivência para saber o que é certo e o que é errado. Ela ainda não tem vivência o suficiente para saber se é hora ou não de atravessar a avenida. Ela não tem noção plena do que é respeito, do que é educação, do que é respeitar o próximo, do que é obedecer a hierarquia, principalmente na faixa etária, o que é obedecer os mais velhos, o que é se reverenciar a quem tem mais vivência. Cara, você precisa impor, não dá para negociar, o tempo vai passar. Matheus, Luciene, tudo bem? O tempo vai passar e você não pode esperar. Porque você só vive uma vez. E você tem uma fase, são trechos, são vivências. Você precisa absorver isso, cada coisa no seu tempo, mas quanto mais rápido, melhor. Porque carinho, gente, eu entendo que é uma obrigação. Uma obrigação de nós humanos com o nosso semelhante. Nós temos obrigação de dar carinho. Eu trato as pessoas com carinho de mãe. Para mim é como se eu fosse a mãe e todos fossem meus filhos. Da mesma forma que eu fui tratado pela minha mãe. Mas na hora da disciplina, eu também uso o mesmo modelo da minha mãe. O trabalho tem que ser feito, a educação tem que ser praticada. O respeito ao próximo, independente de quem é o próximo, tem que ser exercido. Isso faz parte do que enobrece, do que cresce, do que engrandece um ser humano. Se você entende, para você ser um grande ser humano, você precisa ter disciplina. E uma das formas de você conseguir uma disciplina saudável é se ela for implantada com carinho. Aí eu levo isso para o trabalho. Eu não tenho dois cérebros. Eu costumo dizer que é o seguinte, essa coisa de dividir trabalho é uma coisa, chega em casa fala de outra coisa, com os amigos do bar é uma coisa, quando está na sala de reunião, deleta aquilo e fala e já não toca mais naquele assunto. Gente, quem é que consegue fazer isso? Você consegue pensar, mas você não tem controle dos seus pensamentos. Você tem um cérebro, e o cérebro pensa todo ao mesmo tempo. Você tem que filtrar e ver o que você aplica no momento, mas não dá para você separar. Não distancie os seus daquilo que você está pensando. Se aproxima com carinho, sempre lembrando da disciplina. Eu levei isso para o trabalho. Então, o mesmo modelo que eu tenho em casa, como eu tenho o mesmo cérebro, eu tenho na empresa. Eu trato as pessoas, é uma obrigação minha. As pessoas estão lá para serem felizes, buscando oportunidade, buscando ter sucesso, buscando crescer profissionalmente. Mas elas vivem muito mais lá do que na casa delas. O que significa que elas precisam ser bem tratadas. Eu não faço mais que obrigação em chegar de manhã e dar um sorriso. Dar um bom dia, um por um, de quem eu tiver a oportunidade de encontrar. Eu faço isso com todo o carinho do mundo, com todo o respeito e admiração que eu tenho por todo mundo que me acompanha. De coração, de dentro para fora, com carinho. Agora, não tem como não aplicar outra receita. Disciplina. Nós trabalhamos numa empresa que mexe com reciclagem automotiva e nem por isso tem graxa no chão. Nosso chão é azul. É uma referência para que as pessoas entendam que partindo dali precisa ter disciplina. As pessoas precisam fazer. Quem é que limpa o chão? Eu. O meu gerente, meu companheiro, minha secretária, meu supervisor, meus filhos, quando aparecem, porque hoje não trabalha mais comigo, a dona Marlene, todo mundo que passa, limpa o chão. Exemplo. Uma das formas de você dar disciplina é se você der o melhor exemplo. Bom, vocês estão me perguntando qual os passos para conseguir ter mais disciplina. Cara, aceitar. Eu vou dar um exemplo para você do que aceitar e não achar que você é disciplinado. Você sempre pode melhorar. Vou dar um exemplo para você como é que esses dias atrás eu consegui dar uma repassada e rever as minhas disciplinas. Rever o que eu chamava, eu me achava um cara disciplinado.
e fui reaprender isso. Fui trabalhar alguns meses com o nosso atual prefeito, João Dória. E olha que interessante quando se fala de disciplina. Pensa num cara disciplinado. É esse João Dória. Mas eu o conheci num evento que eu fui convidado, a nossa empresa recebeu um prêmio, eu acabei pegando carinho por ele, ficamos amigos. Quando ele se propôs a ser prefeito, ele me convidou e eu fui espontaneamente ajudar voluntariamente. Voluntário. A gasolina é minha, o lanche da tarde da caminhada quem paga sou eu. Voluntário, ok? Era o lema dele e só ia quem aceitasse dessa forma. E eu fui, por carinho, olha aí, por carinho, eu fui. Mas, gente, a gente saía às 7 horas da manhã no sábado, 7 horas da manhã no domingo, para ir para a periferia, para ele falar com as pessoas, nós íamos juntos. Só que é o seguinte, eu cometi um erro, eu achava que estava tranquilo, domingo, e cheguei 7h05 da manhã. 7h05 da manhã, para ir no centro da cidade, eu moro em Barueri, eu moro a 20 quilômetros do centro, para ir no centro da cidade, para fazer campanha, para ajudar com carinho. Carinho por quem? Carinho por ele, carinho pelas pessoas. Eu sou patriota, acreditando que daquela forma este cara poderia ajudar mais pessoas. Eu penso nas pessoas, eu penso no Brasil, eu acredito nos brasileiros, eu acredito que uma boa gestão, um cara legal poderia fazer melhor numa gestão pública. Então, por carinho a ele e às pessoas, eu me voluntariei. E fui. Mas, cara, 7 horas da manhã do domingo, eu entendo que 7h05 está tranquilo. Eu cheguei lá às 7h05 da manhã, eles estavam me esperando para nós irmos para um lugar longe, para a periferia de São Paulo. E eu recebi uma palmada. Ele apontou o relógio e disse, Rufino, são 7h05. Foi combinado sair 7 horas. Olha isso, eu sou voluntário, até a despesa por minha conta. Eu ri. Ao mesmo tempo que eu não acreditava que eu estava sendo advertido porque eu cheguei numa situação dessa onde eu sou voluntário, onde eu vou me doar. E que eu precisaria ter chegado 5 minutos antes, porque o horário combinado foi 7, num domingo de manhã. Gente, deixei minha família e fui apoiar alguém que eu entendia que ia cuidar das pessoas. Ao invés de eu achar ruim e de no dia seguinte eu não comparecer ou eu não participar da campanha, cara, eu fui rever os meus conceitos de disciplina. Aquilo era um exemplo de disciplina, ele é disciplinado. Cara, olha para as pessoas e procura aprender com as pessoas. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. E ali eu aprendi uma das lições que eu vinha divulgando, que eu vinha praticando a vida inteira. Deus lá de trás, que eu aprendi com a minha mãe, que é disciplina. Ele é carinhoso comigo, ele me cumprimenta com um beijo. Mas ele não abriu mão da disciplina. É o que eu fiz a vida inteira. Gente, aquilo para mim foi uma aula. Eu me corrigi, eu não cheguei mais atrasado nos encontros e comecei a rever os meus conceitos de disciplina. Quando eu achava que eu era disciplinado, eu descobri que eu podia melhorar muito. E todos os dias eu faço esse exercício. Todos os dias eu procuro ser mais carinhoso com as pessoas. Oi, César. Oi, Léo. Tudo bem, Léo? Todos os dias eu procuro ser mais carinhoso com as pessoas. Eu acho que isso é uma obrigação humana, tá certo? Eu não faço mais que a minha obrigação. Mas todos os dias eu faço exercício de disciplina, começando comigo mesmo. O fato da empresa ser minha não quer dizer que eu posso chegar a qualquer hora. Você precisa ser o exemplo. Uma das maneiras de você passar a disciplina, além do carinho, é você sendo um exemplo. Você não vai precisar da carteirada se você for um bom exemplo. A pessoa vai copiar o seu exemplo e com carinho ela vai exercer a disciplina. Eu não chego no trabalho depois do horário, eu chego antes. Eu não saio do trabalho quando dá o horário, eu saio depois. Naturalmente, as pessoas começam a copiar o líder, a copiar os exemplos mais próximos, a copiar o exemplo das lideranças, o exemplo de quem ele precisa seguir, o exemplo do imediato dele. Cara, então se você quer implantar a disciplina, foi a pergunta que você fez, qual a melhor maneira de você implantar a disciplina? Você sendo o melhor exemplo. Com carinho, mas com comportamento exemplar. Você acaba atraindo as pessoas para que elas tenham disciplina. E isso funciona em qualquer lugar, em qualquer atividade, em qualquer... Quando eu falo, oi Adriana, Pati,
Olha, quando eu falo carinho, começa do berço. Trate as pessoas do jeito que você trata o seu bebê, essas crianças que você olha e o olhinho brilha. Cara, todos nós somos um pouco criança, todos nós temos uma criança dentro de nós. Então, quando você olhar para as pessoas, olhe para essa criança que está na pessoa. Trate com carinho, sorria. E a hora que você precisar cumprir comportamentos, ter comportamentos adequados ao meio social que você vive, cara, use a mesma receita. Olha, ele é um bebê, ele não sabe. Você precisa dizer para ele, agora não é hora. Agora não pode atravessar. Olha, você precisa dar bom dia, você precisa dar boa tarde. Olha, você precisa sentar, você precisa levantar. Você trata com carinho as pessoas como se elas fossem criança. E na hora de passar a disciplina, com o mesmo carinho dessa mesma criança. Para você dizer para a criança que ela não pode atravessar a rua, que ela corre o risco de ser atropelado, você não precisa dar um safanão. Dar uma carteirada. Para você fazer isso na fase adulta, no trabalho, em casa, no trânsito, em qualquer lugar que você conviver ou que você interagir com pessoas, lembra que essa criança está dentro dela. Então, com o mesmo carinho, sem dar carteirada, sem dar safanão, você dá o exemplo. E aí você consegue impor a disciplina. Abraço, Rafa. Gustavo, abração. Tamo junto. É isso, gente. Agora, vamos falar um pouquinho do que eu disse. O que tem a ver família? Trabalhar com família? É isso. Eu trabalhei com família a vida toda. Usando essa simples receita. Carinho com disciplina. Disciplina tem que ser igual para todos. Só que para a família tem que ser mais. Mais disciplina. Porque o carinho de família você já traz de casa. Ele é seu. Ele é seu ente querido. Você conhece Deus de sempre. Oi, Wallace, Cássia. Ô, Cássia do Boim. Dá um beijo no grande Boim. Olha, inclusive, Cássia, ensina pra esse cara aí, tá? Disciplina, você que tem o comando. Aí esse cara merece muito carinho. Beijo no coração de vocês. Olha, então, quando você traz a família para trabalhar, a família precisa ser o exemplo. Carinho ele já tem o bastante, porque eles são seus. Mantenha o mesmo nível de carinho. Agora a disciplina deles tem que ser exemplar. Eles têm que ser os primeiros a chegar, os últimos a se preocupar em cumprir o horário de almoço, os últimos a se preocupar em querer ir embora. Esses caras têm que ser tatuados, não tem que vestir camisa, eles têm que ser tatuados. Então, quando se fala em trabalho em família, a família tem que ser redonda, acima da média. É isso. Não é um problema trabalhar em família. E você também precisa ponderar, porque os seus conhecem você e têm intimidade com você. O que vai permitir que eles falem para você coisas do profissionalismo que você não está muito disposto a ouvir. E você acha que ele está entrando, que ele está atravessando o samba, que ele está invadindo a sua autoridade. Não é isso. Esse cara é família. Ele tem a proximidade, ele tem intimidade, ele vai te falar, agradeça. Ô Ronaldo, tudo bem? Agradeça. Porque é o seguinte, este cara vai falar para você o que um cara que você contratou que não tem intimidade para você, não tem coragem de dizer. Esse cara vai te dizer verdades que vai te incomodar. Então, cara, não condena não. Isso, às vezes o cara não quer trazer a família porque diz que família tem muita intimidade. Família é difícil mandar embora. Não, cara, não é não. Uma vez líder, você exerce a sua liderança, trata a família com o mesmo carinho que qualquer família merece, todas as famílias merecem. Trate com carinho, com beijinho, com a intimidade que um parente tem. Agora, no profissionalismo, esse parente tem que entregar mais do que a média. E ele tem que se comprometer a ponto de ser tatuado, porque vestir a camisa não é o suficiente. E se esse cara não entender essa linguagem, ele precisa trabalhar em outro lugar. É simples assim. Então, desculpem. Até para você trabalhar em família, você pode usar a mesma receita, carinho com disciplina. Henrique, Thiago, tudo bem? É isso, gente. Como nós estamos tratando de tema, então é muito comum que o papo seja mais curto. Nós podemos escolher um tema da semana que vem.
Podemos falar mais um pouco qualquer tipo de assunto. Próximo foco. Próximo foco não, o próximo tema. Nós vamos falar de foco. O que vocês acham? Hoje se fala muito em ter foco, o significado do foco. Então nós vamos escolher um tema e semana que vem nós vamos falar sobre foco. Mas vamos falar não só de ter foco. O que atrapalha? O que a gente chama de perder o foco? O que justifica você? O que justifica você ter um foco único? E como é que faz quando você precisar também ter que olhar outra coisa? Tipo, trabalhar e estudar. Foca no quê? Nós vamos falar um pouquinho sobre, sobre foco no próximo tema. Agora, vocês querem uma segunda opção? Metas. Ok? Nós vamos escolher entre foco e meta. Cara, eu tenho um jeito muito especial de trabalhar com metas. E eu sempre as consegui. Eu sempre as superei. É um jeito muito simples de trabalhar com meta. Nós vamos poder falar, se vocês escolherem esse tema. Cara, eu gosto de brincar com isso. Eu brinco com as minhas metas. E eu as supero desde que eu sou pequenininho. Todos os dias eu supero as minhas metas. Ok? Vamos falar sobre isso se vocês escolherem. Ou vamos falar sobre foco. Ou, hora que nós falarmos, semana que vem, vocês vão ver que interessante. Se vocês escolherem meta, nós vamos falar sobre meta. Se vocês escolherem foco, nós vamos falar sobre foco. Agora, se a maioria escolher meta, nós vamos ver que dá para conciliar com foco. Se a maioria escolher foco, vocês vão ver que dá para conciliar com meta. Essas coisas andam juntas e já estão dentro de nós. E nós temos habilidade para praticá-las simultaneamente. Ok? Excelente domingo. Fantástico domingo com a família. Aproveitem para curtir o carinho, sem perder a disciplina. Lembra que isso começa no berço e é possível você levar para a vida toda. E todas as vezes que você tiver oportunidade, lembre, é possível melhorar, é possível atualizar, é possível você fazer melhor. Beijo no coração, excelente e abençoado domingo. Ah, e todas essas coisas estão dentro de você, tá? Você não precisa ser expert em nada, como eu não sou expert em nada. Eu só faço o óbvio. E o óbvio está dentro de nós. Ok? Indaiá. Eu não consegui ler direito. Flávio de Indaiá. Flávio e Indaiá. Que coisa. Beijo para vocês. Gente, finalzinho. Beijo no coração. Excelente e abençoado domingo. Tamo junto. Fiquem com Deus. Um monte de coração para vocês também. Beijo.